Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Estamos gravando mais um episódio do nosso podcast RH Sem Fronteiras, o RH que conecta os RHs do Brasil e do mundo. E hoje a gente trouxe a Nath aqui para falar um pouquinho sobre recolocação. Tudo bem, Nath? Oi, pessoal. Oi, Vi. Oi, Rafa. Tudo bem e com vocês? Tudo bem. Se Ai, que apresenta um ótimo. pouquinho para a gente antes da gente começar o nosso assunto, Nath. Pode deixar. Pessoal, eu sou a Natália, sou futura psicóloga quase, né? A gente está em outubro, daqui a pouquinho eu me formo. Eu sou atuante na área de recrutamento e seleção, trabalho há cerca de 1 ano e meio dentro da área, tá bom? E tenho também um Instagram para falar um pouquinho sobre como funciona buscar emprego, né? Como que a gente pode ser mais atrativo no mercado de trabalho como um todo. Isso porque foi uma das maiores dificuldades que eu tive no momento em que eu fui procurar um trabalho, né? Eu simplesmente não conseguia me desenvolver. Então, quando eu entrei na área, eu falei, eu preciso explicar um pouquinho sobre como funciona. Eu preciso começar a dar dicas para o pessoal também conseguir entender, né? Que às vezes o que a gente acha que está certo em uma entrevista, o que a gente acha que está certo dentro de um currículo, na grande maioria das vezes, não faz sentido nenhum para quem está dentro da área, né? É isso aí. Rafinha, tudo bem? Olá, pessoal, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, Nath, seja bem-vinda. Parceira de profissão, sou psicóloga também. Hoje atuo muito mais com mentoria, enfim, com cursos do que propriamente em recrutamento e seleção. Seja muito bem-vinda. E a gente queria saber um pouquinho de ti sobre a tua opinião sobre o mercado, como ele está atualmente. Ele vem passando, né, por diversas mudanças, muitas pessoas desempregadas. Saiu aí um dado que quase 14 milhões de brasileiros estão desempregados. O que que tu vê de diferencial no currículo? Como é que tu vê esse movimento do mercado? Legal. Eu penso que o mercado de trabalho ele vai caminhar juntamente com a nossa sociedade, né? Então não tem como a gente falar de uma sociedade que está realmente em casa, que está sofrendo fome, que está sofrendo falta de residência, aumento do gás, aumento da gasolina, enfim. E está sofrendo também a queda do trabalho. Não tem como a gente não falar sobre isso, né? O trabalho ele é a parte central do homem e ele vai gamificar todos os ramos da nossa vida. Não tem possibilidade de a gente falar de trabalho sem falar de pessoa. Então, o que que eu acho? A gente está com realmente uma alta de desemprego muito alto, tanto na área de pessoas procurando emprego, como empresas procurando pessoas qualificadas, né, para estarem dentro de suas vagas. E existem sim opções absurdas, né? Então, empresas que querem aquela pessoa preparada para o mercado, que fez muitos cursos, que tem muitas certificações e quer pagar um salário mínimo para essa pessoa e não encontra a pessoa, né? E tem pessoas também que só precisam de um emprego, só precisam de uma renda dentro de casa e também não conseguem. O que eu acho? A gente não aprende em nenhum momento como procurar um emprego. Ninguém fala pra gente na escola, olha, vai chegar uma hora que isso daqui vai acabar, que você vai. Não é todo mundo que vai para a graduação, né? Claro, os caminhos são diferentes, mas isso é, não tira a qualidade de um profissional ou não fazer uma graduação, né? No meu ponto de vista. Lógico, a não ser aquelas graduações que você precisa efetivamente ter. Então, medicina, psicologia, principalmente da área da saúde, né? Que é uma fonte de conhecimento enorme. Mas quando você sai da escola, você se sente totalmente perdido. Em nenhum Uhum. momento falaram, ou se falaram, não foi um profissional que atua na área, como eu faço um currículo? Como que eu vou Uhum. escrever? Quais são minhas competências? Quais são minhas experiências? É, E aí você sai com dúvida, né? Porque você fala, eu nunca trabalhei. E será que não vale de nada cursos que você fez? Será que não vale de nada experiências voluntárias que você teve? Será que não vale de nada experiências de centro acadêmico, de desenvolvimento, de liderança mesmo dentro da escola, né? Porque a gente tem realmente esses papéis sociais que Uhum. ocupamos, mesmo que a gente não queira, automaticamente a gente ocupa alguns papéis.
e saímos totalmente despreparados do âmbito escolar e precisamos de um olhar para mercado de trabalho. Então, é sair desse lado reprodutor de conteúdo, né? Então, estou olhando o pessoal me dando aula, vou estudar e vou reproduzir em uma prova. Porque para mim, é mais reprodutor do que criação mesmo, do que aprendimento, né? Aprendimento é ótimo, né? A gente inventa até palavra aqui. Do que aprendizagem. Aprendizado. E aí, o que acontece na grande maioria dos casos? A gente fala que a gente não sabe, não tem, não consigo, não faço. E isso é uma coisa que, como RH, a gente observa muito, né? Não sei fazer um currículo, não sei o que eu escrevo aqui, não sei como eu me desenvolvo, não sei o que falar em uma entrevista. E nos sentimos perdidos mesmo, gente. É totalmente normal, né? Eu falo por mim, como busca por emprego, fiquei 8 meses na luta, não sabendo o que eu estava fazendo. Só atirava para todos os lados. E quando a gente não sabe o que não faz, eu acho que tem uma coisa que a gente não tem foco. E não ter foco é uma das maiores dificuldades ao procurar um emprego hoje. Atirar para todos os lados, a gente não consegue ser certeiro em nenhum, né? Então, lógico, não é fácil, gente, escolher uma atuação, né? De trabalho. Eu imagino que, não sei se com vocês foi de primeira que vocês entenderam e gostaram da área de RH. Comigo não foi, eu tentei algumas áreas antes, né? Até que eu realmente me encontrei dentro da área de RH. E esse foco é um dos problemas que a gente tem também. Quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não sabe como fazer um currículo, uma entrevista, a gente faz qualquer coisa e envia. E envia para um monte de lugar. Principalmente na nossa situação atual, né, gente? Porque é uma necessidade, exatamente. É uma necessidade. E só que, pensando pelo lado da empresa contratante, quando a gente fala de necessidade, a empresa ela quer uma pessoa que às vezes nem que se desenvolva, que tem muitas empresas que não, mas que é uma pessoa que fique no cargo. Uma pessoa que fique por um tempo, porque se eu contratar alguém que eu vejo que não tem foco para a minha área em específico, para o que eu preciso, ou que talvez não se desenvolva dentro dessa cadeira que for sentar, né? Eu vou perder ela muito rápido. Então, de que adianta eu fazer um processo agora, contratar a pessoa, ter o gasto de todos os trâmites, né? Que eu acho que a Vi sabe bastante quanto que custa isso, de contratar alguém, e aí depois essa pessoa pede demissão, e além de eu ter uma carteira vazia, eu tenho um prejuízo também dentro da empresa, né? Então, o RH, ele sempre vai olhar com foco na vaga em específico que ele quer. Porque, lógico, eu imagino que a grande maioria das pessoas querem contratar todo mundo, mas a gente não consegue, né? RH também é empregado, gente. Uma coisa importante de se falar. Porque eu acho que muitas pessoas não têm muito essa visão, né? De que RH, nossa, o RH fica como o vilão da situação, mas ele também é empregado. Né? Exato, a gente também tem metas, a gente também tem, lógico, não é uma meta comercial, né? Mas a gente tem meta de turnover, né? Então, quando essa pessoa que você contrata agora vai sair, de quantas pessoas que eu contrato, em quanto tempo eu consigo contratar alguém. Então, cada vaga tem um tempo específico, né? Que você vai controlar esses dias, né? Corridos, enfim. RH também é empregado. Então, disso tudo que eu falei, quando a gente não tem foco, a gente não consegue um emprego. Mas a gente não sabe também como fazer um currículo, então fica difícil, né? Falando sobre o currículo como um todo, não sei se vocês querem comentar algo, incluir algo nessa fala. Queria comentar sobre o que você falou na parte da escolaridade. Realmente, eu acho que a gente, tanto a escola quanto a faculdade, muitas vezes ensinam para a gente o básico do básico do básico do básico, que a gente nem usa no dia a dia, na verdade, né? Eu consegui identificar isso na escola, normalmente, ensino fundamental e médio, quanto na faculdade. É o que eu e a Rafa, a gente tenta até passar no nosso curso. Às vezes a gente faz uma graduação de 2, 3, 4 anos, e quando a gente vai realmente para a prática, para o dia a dia, a gente percebe que a gente não sabe nada, ou que a gente sabe muito pouco. Então, isso é difícil.
E a escola mesmo, eu acho que são questões muito importantes que poderiam ter e que deveriam ter e que a gente não tem. Eu acho que se tivesse alguns pontos específicos, então, de repente, uma educação de como buscar emprego realmente, né? Ajudar as pessoas, os jovens, a procurar o que eles querem. Porque muitos, igual você falou, nem sabem o que querem fazer. Falar, a gente até brinca, né? Que quem não sabe o que quer faz administração. Porque você não sabe nem o que esperar dali, né? Do futuro, de como vai ser. E educação financeira, por exemplo, se estivesse na empresa, como a gente teria, quando adulto, já uma mentalidade financeira muito melhor? Então, acho que a situação do país estaria, né, melhor como um todo. Então, acho que a escola, ela peca muito. Eu ouvi uma frase um dia que fez muito sentido para mim. Tudo evolui, menos a escola. Você pode ver, a tecnologia, tudo ela evolui, a medicina, ela evolui. Só que se você vê o que, né, uma pessoa aprendeu há 20 anos atrás e uma pessoa aprende hoje na escola, é a mesma coisa. E que continua, muitas vezes, não servindo para o dia a dia. Ah, legal, bacana saber, mas para quê? Então, eu acho que a gente acaba gastando tempo e energia de jovens, para falar bem a verdade, que poderiam ter um aproveitamento muito melhor, né? Tanto que a gente fala, os jovens hoje em dia não se interessam. Mas já buscou mudar o método e por que eles não se interessam, de repente? Então, acho que tudo isso reflete, sabe? E a gente acaba perdendo interesse. Então, eu acho que é uma cadeia, sabe, de coisas que poderiam ser diferentes e que ajudariam a comunidade como um todo. E eu acho que não só jovens também, porque quando a gente fala de recolocação, eu estou numa área, eu não me identifico, e buscar essa Uhum. recolocação também é super difícil. Quais são os meus valores, quais são minhas crenças, o que que eu gosto? É feio com 40 anos eu querer mudar de ramo? É difícil, não é? Já tenho uma estabilidade ou não? Estou buscando ainda uma estabilidade? Como é que é esse rumo? Então, acho que não só de adolescente ou o jovem adulto que está entrando no mercado de trabalho, né? Com a tecnologia que está aí também facilita bastante. Mas até pessoas que já têm um histórico profissional, já têm uma experiência, procurar, não tá fácil emprego. A gente recebe bastante no Instagram. Ah, eu tenho 50 anos, como é que tá para procurar emprego? Porque tá numa fase que o mercado de trabalho, eu vejo ainda assim um certo preconceito com idade, Uhum. porque tem uma experiência, mas também já dá para se aposentar, mas não está se aposentando. Então, eu acho que falar de emprego, falar de recolocação, de vida profissional é muito complexo. Desde a escola, que a gente não é ensinado, até a nossa aposentadoria, que não tem uma estrutura, não sabe se vai se aposentar, se é com salário mínimo, se não é. Então, isso fica bem difícil e bem complexo. E eu acho que cada vez mais, sim, a gente tem que pensar em educar essas pessoas. Então, com o Instagram, com o YouTube, com podcast, eu acho super interessante para que as pessoas tenham acesso, muitas vezes de forma gratuita, e consigam mudar essa mentalidade, porque a gente não. A Nath até pode falar, porque existe sim ainda preconceito de idade, preconceito que não tem experiência, ou tem muita experiência, ou a empresa não quer mulher, ou a empresa não quer, enfim, vários outros, né, status de discriminação que a gente sabe que não pode ter, que é crime, mas que as empresas, infelizmente, ainda praticam bastante. Não, não só as empresas, às vezes, até a empresa tem um nome de diversidade. Aí tem um gestor específico que não condiz com aquilo e, faz uma entrevista que, enfim, eu concordo totalmente com isso. Eu acho que a escola não produz, a escola, pensando em escola como um todo, né? O meio acadêmico, é difícil você achar no meio acadêmico locais que realmente produzem pessoas pensantes, porque na grande maioria das vezes não é cômodo, não é o ideal, é cômodo você não ensinar para que as pessoas pensem. Uhum. É muito mais fácil você só passar algo para eles reproduzirem, né? E aí a pessoa vai lá e vai para uma experiência mais operacional, que é algo que eu estou vendo que está sendo uma das maiores dificuldades. Pessoas operacionais tendo que fazer a mudança para um lado um pouquinho mais estratégico, principalmente com toda essa mudança que a gente tem hoje, né? De mercado de trabalho, de mundo. Gente, isso daqui vocês ouvindo é meu gato que tá miando, tá? É o Antônio José. Tá aqui no fundo. Tá conversando com a gente também.
Então, eu concordo super com isso, e a discriminação ela é muito grande, gente. O Brasil, ele ainda é um país muito preconceituoso, muito, muito, muito. Não só com idade, mas com gênero. As mulheres ainda sofrem muito aqui no mercado de trabalho, de relatos que eu escuto, de vivências minhas, né? De reportagens que a gente vê. O público LGBTQIA+, também é um público que tem muita dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. E esse público que eu estou falando é difícil ingressar. Se for buscar uma recolocação, vai ser muito mais difícil, né? Porque aí, como que você vai conseguir se desenvolver? Eu já tenho um preconceito estabelecido em cima de você ainda quer mudar de área, você não tem vivência nenhuma naquilo, sabe? Mas eu acho uma coisa interessante, que é assim, eu penso que a gente sempre tem que seguir os nossos sonhos, né? Falando um pouquinho de recolocação. Eu acho que é fácil seguir os sonhos? Não. Vou desistir de tudo que eu tenho para seguir meus sonhos? Não sei. Isso daí vai de você, né? Aí a gente já também não se responsabiliza falando sobre isso. Mas uma coisa que me veio na cabeça quando a Rafa estava falando, que é aquela coisa. Ai, queria fazer uma graduação agora, sei lá, queria fazer odontologia, mas estou muito velha. Quando eu me formar, eu vou ter 40 anos, por exemplo. Mas, gente, você vai ter 40 anos da mesma forma daqui 5 anos. Você pode ter 40 anos se formando em odontologia ou não tendo nenhum curso, sabe? Então, eu posso ter 40 anos daqui 5 anos atuando na área que eu tô totalmente infeliz, ou eu posso ter 40 anos daqui a pouco, talvez em um cargo um pouco menor, né? Quando eu busco minha recolocação ou minha mudança totalmente de área, mas muito mais feliz, muito mais desenvolvido, né? Lógico, tem uma adaptação aí de realidade, de vida, que vai vir por trás disso, uma mudança também de mind insight que a gente vai precisar ter, né, para conseguir mudar a nossa carreira como um todo. Mas, com certeza, é de suma importância que a gente entenda que tudo que vale da nossa vida é a gente. Tudo com quem que você vai andar o resto da sua vida? Com você. Se você não estiver feliz no seu trabalho, que como a gente mencionou lá no começo da conversa, é o central de você, é o central de toda a sua relação, é o central da nossa vida, você não vai estar feliz com nada ao redor, né? E eu penso muito nisso. Se a gente não ir atrás do que a gente quer, também ninguém vai pela gente, né, gente? Exato. É verdade. Eu tinha um professor que falava exatamente o que você falou. Eu também era do time psico aí, né? Era meu sonho fazer psicologia. E aí eu falava para ele, ai, mas mais 5 anos. Demorei para me formar em RH, agora mais 5 anos. Ele falava, Vi, 5 anos vai passar. Você fazendo ou não. A diferença é que se você começar hoje, daqui 5 anos, você vai estar feliz por ter conquistado o que você queria. Se você não começar, daqui 5 anos você vai estar frustrada, porque uma faculdade é mais 5 anos e vai demorar mais 5 anos para você conseguir. Acabei nem fazendo, né? Fui para outros caminhos, mas eu falo, faz sentido. E às vezes a gente mesmo, infelizmente, o preconceito, acho que tá tão encravado assim, né, na cultura, que a gente desanima. A gente fala, aí, eu nem vou tentar, porque eu não vou conseguir, porque. E aí a gente vê por esse lado, né? É muito comum a gente vendo. E não é assim. Eu acho que se a gente tem que acreditar na gente. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil você mudar de área, não é fácil você entrar, não é fácil você sair da CLT para empreender. Nada disso é fácil. Tudo isso é difícil. Só que a gente sempre vai passar por dificuldade. Então, qual é o difícil que você está disposto a seguir, né? Tudo na vida é difícil. Um casamento é difícil, se divorciar também é difícil. Ser saudável é difícil, comer besteira também vai ser difícil ao longo do tempo, que não vai te fazer bem. Então, assim, a gente tá vivendo momentos difíceis a todos os momentos. A gente precisa decidir, né? Quando a gente começa uma área, eu vejo muito até pelos nossos alunos que sempre comentam com a gente, óbvio que a gente tem em mente seguir de repente aquilo pro resto da nossa vida, mas não tem problema você querer mudar, porque os seus sonhos mudam. Você quer mudar, hoje de repente você quer um dinheiro que ganhe mais, mas daqui 2 anos de repente você quer mais qualidade de vida, então você quer que você trabalhe menos.
e tá tudo bem, né? Não tem problema. A gente muda a todo momento, né? De repente você quer uma casa grande, para isso você precisa ganhar mais. Mas de repente, daqui 2 anos, você não quer mais. Um sítio, por exemplo, num lugar mais afastado, tá bom para você. Então não tem problema você querer mudar de área. Mais uma vez, é fácil, não é fácil. Obviamente, você vai encontrar alguns obstáculos aí pelo caminho e vai ter que criar todo um plano aí para tentar desviar desses obstáculos. Mas eles vão acontecer, independente da situação. Exato. Falando um pouquinho de lado recrutador, né? Falando de tudo isso que a gente vem falando, para o recrutador também é uma situação difícil, porque todo mundo pensa que o recrutador, o entrevistador tá super de boa, tá sempre descontraído. E pelo contrário, né, Nath? Quem faz a entrevista sabe que é um momento tenso, a gente entende pelo momento que o colaborador está passando, que o candidato está passando, né? Mas a gente precisa entender o lado da empresa também, porque a gente está prestando serviço para a empresa. A gente estuda o currículo da pessoa, várias situações que eu já passei recrutando, que a pessoa estava mentindo na cara dura. Pega ali, antigamente, hoje não é mais tão comum, mas pegava a carteira de trabalho física e olhava e não batia nada com nada, e fazia a mesma pergunta de diversas maneiras, e a pessoa respondia de diversas maneiras diferentes. Então, tudo isso a gente vai ponderando, né? E é legal, o recrutador tá sempre se policiando para que as suas crenças e no que ele acredita e no seu julgamento não passe para a pessoa que está sendo entrevistada. Então, é um desafio muito grande fazer contratação, porque geralmente tem tempo muito limitado para contratar, tem que ser extremamente assertivo para não gerar rotatividade na empresa, tem toda a expectativa do candidato, porque a gente está trabalhando com pessoas, e tem mais o lado né, pessoal, que é, bom, eu tenho as minhas crenças, eu tenho os meus valores, eu tenho os meus preconceitos e os meus conceitos, e como que eu deixo isso de lado para que eu consiga, de uma maneira verdadeira, com o candidato e com a empresa, né, me despedir disso e conseguir contratar sem aquilo que eu acho certo e aquilo que eu acho errado. Eu não sei a Nath, mas eu, conforme o passar dos anos, eu tô, acho que acho que mais já de 10 anos na área de RH, eu já desenvolvi um feeling para isso. Então, eu estudei muita técnica, a gente acaba já tendo esse feeling de acho que esse aqui vai, esse aqui não. Muitas vezes, depois com o passar do tempo, a gente se torna muito assertivo, mas até construir isso leva um tempo também. Então, eu queria que a Nath contasse um pouquinho da experiência dela em relação a isso. Nossa, concordo totalmente com o que você trouxe, Rafa. É muito difícil, é algo que a gente chama hoje de vieses inconscientes, né? Como que eu vou fazer para as minhas crenças não alterarem o destino daquele candidato, né? Avaliar realmente as competências dele e não o que me pega. Recentemente, até trazendo o exemplo, eu tive um caso com uma gestora. Eu tenho muitas vagas de volume, né? O que são vagas de volume? São vagas que a gente contrata muitas pessoas por mês. Então, é uma vaga que abre pelo menos 15 vagas todo mês. É uma vaga bem operacional, né? Então, eu tenho uma rotatividade muito grande ali de pessoas. E conversando, uma colega minha fez a entrevista e falou: a gestora ficou na dúvida. Não sabe, sentiu algo que não era positivo, não acreditou muito na candidata. Eu falei: então tá, vou conversar com ela. Fui conversar com ela, falei: oi, tudo bem? Queria entender um pouquinho, né? Quer conversar sobre a candidata para a gente chegar num resultado também, né? Para ela. Não tem como deixar ela sem resposta. Eu gosto de dar a resposta o quanto antes para as pessoas que participam comigo, porque eu acho que é uma forma de respeito que a gente tem, né? E às vezes também acaba demorando mais, gente, não tem como. RH tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo. A gente acha que não, mas é muita demanda. E aí, eu conversando com ela, falei: eu não sei, eu senti uma coisa meio negativa com ela, sabe? Mas foi feeling mesmo. Eu falei: então, mas a gente não pode julgar um candidato por feeling. Porque, às vezes, durante a sua vida, você teve contato com alguém que te magoou, que você teve uma briga, alguma relação conflitante, e você viu uma característica nessa candidata que podia inconscientemente parecer com a característica dessa pessoa que você teve conflito, e aí você julgou essa característica. Mas no lado profissional, ela está totalmente habilitada, totalmente desenvolvida para a vaga.
E aí ela falou, não, realmente, eu acho que é mais em relação a isso mesmo, então vamos seguir com a candidata. Porque eu penso que o papel do RH é isso, sabe? É questionar. Quem vai contratar no final é o gestor. Não tem como. Mesmo você dando seu parecer negativo de um candidato, talvez parecer por fit com a vaga, fit com a empresa, como trabalho de recrutamento, a gente precisa fazer isso, né? Precisa dar a nossa opinião de acordo com tudo que a gente estudou, com tudo que a gente sabe, com toda a nossa prática, baseado também em evidências, né? A gente precisa de evidências para concretizar o nosso trabalho, mas quem contrata é o gestor. E é papel da RH questionar isso e mostrar o quanto isso não é certo. E eu acho que isso é uma das maiores dificuldades que a gente tem, né? Como que um RH que foi durante muito tempo preconceituoso, foi durante muito tempo um RH que tinha muita demanda e ao mesmo tempo não tinha muita especialização e seguia a onda do momento, sabe, da sociedade, se tornar agora um RH um pouquinho mais estratégico, um RH mais ágil, um RH que tira todo esse peso, né, que tem dentro do nome, que é um peso que não é que veio do nada, né? O nome RH ser criticado não apareceu, uma empresa fez isso e agora todo mundo odeia o RH. Não, gente, isso vem de uma história que durante muito tempo as mulheres não conseguiam emprego, durante muito tempo pessoas negras, pretas, não conseguiam uma colocação de trabalho, entendeu? Pessoas trans, até hoje o mercado é praticamente impossível para essas pessoas, sabe? Então, tem um nome a zelar que, assim, é o gestor que contrata, mas eu tenho o meu papel de levar esse tipo de pessoa também. Eu tenho o meu papel de não levar 3 candidatos, né, que é o que a gente fala, para uma vaga hoje de pleno, sênior, coordenador, a ideia é que a gente leve 3 candidatos para o gestor. No meu papel, eu preciso de 3 candidatos diferentes. Se eu mandar 3 candidatos iguais para esse gestor avaliar, que insumos que ele vai ter para ver quem que seria o ideal para a vaga, sabe? Mandar todo mundo de uma faculdade caríssima de São Paulo, que sempre viveu bem, como que eu vou fazer essa comparação? E eu sinto que esse é uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje, esse policiamento, né, Rafa? Que foi o que você comentou. Quando que eu percebo que estou colocando o meu pessoal em uma entrevista com alguém, né? E se policia. E não é errado, sabe? Eu sei que nós É somos inevitável. pessoas, É conversando com inevitável. pessoa, é inevitável. É Mas terapia, que vai se formar em psicologia, né? Sempre falei terapia, que é importante a gente ter contato com os nossos medos, com os nossos preconceitos, e tentar ao máximo não deixar eles te afetarem, sabe? Em um julgamento. eu acho que é inevitável não ter esses julgamentos, porque a gente julga a todo momento, porém, é responsabilidade do recrutador fazer com que isso não se torne rotina e não se torne algo normal. Porque é muito mais responsabilidade do que, isso não vai acontecer. Vai acontecer. Uma hora ou outra vai julgar, vai ter os viés inconscientes, vai ter sim, porque somos seres humanos e não sou um robozinho que eu vou escolher, você não, você tem isso, tem aquilo. Não existe isso, gente. Mas é responsabilidade do recrutador não baixar a guarda e dizer, agora eu sei tudo, agora eu só olhando eu vou conseguir. Mas sim, acho que perfeita a colocação da Nath em ter evidências e passar isso para o gestor, porque realmente um outro grande desafio da contratação é trabalhar com gestor, trabalhar com liderança, para que muitas vezes o candidato que o RH quer não é o candidato que o gestor gostou e escolheu, mas tem que aí chegar no meio termo. Sim. Nath, deixa eu te fazer uma pergunta. Para a gente sair desse papo um pouco mais sério, dar uma descontraída, qual foi a entrevista mais engraçada que você já fez, já presenciou? Você fala, meu, isso não tá acontecendo, eu não tô vendo isso. Eu tive uma, Bi, foi recentemente até, nem faz tanto tempo assim, uma entrevista
em que, assim, o candidato ele já chegou super descontraído. Mas eu sou uma pessoa descontraída também. Sim, mesmo até algo que a Rafa tinha falado, a gente tem que aparentar estar bem sempre, né? Então, eu sempre gasto muita energia do meu dia fazer entrevista, porque eu preciso estar 100% focada, preciso estar 100% ali. Preciso passar uma confiança para o candidato, porque quantas entrevistas que eu já fiz que parecia que a pessoa não estava nem lá comigo, sabe? Estava lá na sala, mesmo presencial, e a cabeça parecia que estava longe, não estava escutando o que eu estava falando. Então, uma entrevista que ele ficou super descontraído, e assim, eu gosto. Eu sei que tem pessoas que falam, o candidato ele não pode se descontrair totalmente. Eu gosto, eu acho que tem que se sentir à vontade. Lógico, e você precisa, mesmo você à vontade, precisa me dar insumos de que você vai ter a competência para estar naquela vaga. Mas você conseguindo falar da forma mais descontraída, que eu confio em você, gente, vamos nessa. E aí ele estava super descontraído, foi legal. E aí, primeiro que quando eu fui olhar o currículo dele, tinha várias empresas. Aí eu perguntando para ele na entrevista, né? Todas, na verdade, ele atuava como jogador, né? Em determinada seleção. E as entrevistas contratavam ele para ele ter carteira assinada, mas ele nunca foi nas empresas. E ele colocava isso no currículo. Aí eu já olhei e falei, tá, será que não tem nenhuma experiência mesmo? E aí no final ele relatou que ele tinha uma experiência profissional, enfim. Começou a explicar mais sobre a experiência. Aí, menina, a gente perguntou sobre um caso que ele tinha vivenciado, que na hora ele não conseguiu resolver o que o cliente, era uma vaga de atendimento, né? Então, resolveu o que o cliente tinha perguntado ou tinha questionado para ele, como ele lidou com isso, né? Depois. E aí ele contou, gente, sério, na hora que ele começou a contar o caso, eu e o gestor ficou assim, intacto, sabe? Aí ele contou um caso de uma moça do trabalho dele, que era casada e tudo mais. Isso no meio da entrevista, tá? E aí ele falou, foi um babado, menina. Aí nisso a gente já ficou, deve ter sido um babado mesmo. Aí ele começou a contar. E essa moça, ela era casada e terminou o casamento. E aí, por algum motivo, o ex-marido dela achava que o candidato estava saindo com ela. Então, ele foi no meio do trabalho brigar com ele, sabe? E aí ele falou que ele ficou meio sem jeito, meio sem saber o que fazer, mas que ele foi lá, brigou, e aí falou, não, você precisa sair, sabe? Porque é meu trabalho e tal. Mas chegou uma hora que ele começou a discutir com o moço. E ele contou isso na entrevista. E aí ficou eu e o gestor assim, moço, não. E do Moço, trabalho? não discuta. Não, moço. Por quê? Eu acho que essa é uma das coisas, Vi, que a gente vê bastante. Eu não pergunto nada do lado pessoal da pessoa. Eu acho que assim, o lado pessoal não me interessa. E ele não vai me ajudar no julgamento, sabe? Não vai me trazer evidências de que a pessoa tem competência ou não para aquele lado. O que ela quiser falar, ela me traz. Eu não vou explorar nada do lado pessoal. Eu vou caminhar pela trajetória profissional e pelas entregas ou que ela já fez, ou que possivelmente ela poderá fazer, né? Então, se é uma pessoa que não tem experiência, se é uma pessoa que nunca trabalhou, ou uma pessoa de recolocação mesmo, que nunca esteve na área, com o que ela pode agregar para mim, né? Mas eu sinto isso. Às vezes a gente tem uma necessidade de falar, né? Às vezes a gente não é escutado no nosso dia a dia, e quando tem a oportunidade de abrir uma entrevista, de ter alguém que vai te escutar ali, a pessoa deslancha e começa a falar sobre tudo da vida. Eu não julgo, porque eu já fui assim também, já perguntei para recrutador que série gostava de assistir, entendeu? Antes de... Mas fica uma dica, pessoal, não façam isso na entrevista. Nem Não, falem que gente, você não discutiu façam. com o ex-marido da outra mulher também, Não por favor. falem, gente. Sempre tragam insumos profissionais, sabe? Porque, assim, eu sei que às vezes, por exemplo, se a gente não tem experiência, a gente vai pegar algumas falas, algumas vivências nossas pessoais. Mas filtra um pouquinho antes, dá uma olhada do que é essa história, né? É aquilo, chega preparado. Vou até deixar uma dica aqui. 3 coisas que com certeza vão te perguntar em uma entrevista no mundo de hoje, né? Que é o mundo de entrevista por competências. Se você for em uma empresa séria, que não vai realmente... Vai evitar ao máximo os vieses inconscientes.
um case de sucesso seu. É de suma importância você falar um case de sucesso, algo de sucesso que você teve na sua carreira. Qual que é o seu ponto forte, o seu ponto a desenvolver? Gente, isso daí não tem como fugir, porque é a percepção que você tem de você. E se você falar algo muito superficial, porque, dica de ouro, o importante não é o que é o ponto a desenvolver e o ponto forte. O importante é como que você faz para aprimorar os dois. Entendeu? Você pode falar qualquer coisa, lógico, não vai ser, sei lá, é uma vaga de oratória, tenho medo de falar em público, aí vai ser um pouco mais puxado, mas você pode falar diversos defeitos ou pontos a desenvolver que você tenha, mas você precisa trazer o que você está fazendo para melhorar, senão você só tem ele. E aí, quando a gente só tem algo e não está olhando para isso, pode ser um problema no futuro, né? É o autoconhecimento. Ele é muito importante hoje no nosso... Ele é muito importante na gente como pessoas e muito importante também no meio do trabalho, né? Não tem como negar. Sim. E a outra, eram três, peraí. E algo que você sugeriu, que é uma pergunta que eu sempre faço também, e que não deu certo, porque a nossa carreira não é só sucesso. Tem coisas que a gente faz que dão errado. E aquilo, não é que eu quero saber o que você fez que deu errado, para falar, olha, você fez isso, não deu certo. Legal, e aí, você se levantou? Como que foi? Como você saiu disso? Porque aqui na minha empresa você não vai ter só coisa positiva também. Você vai ter muita coisa a desenvolver. E eu preciso confiar que você vai ser uma pessoa resiliente, que você vai ser uma pessoa que vai levantar, que você vai conseguir lidar com aquela situação de frustração, de modo a não, sei lá, fazer com que aquilo acabe, sabe? Fazer com que aquilo prejudique a empresa ou então o seu trabalho. Uma dica que eu daria também para a gente entrar aí na reta final do nosso podcast né, procure conhecimento e informação. Hoje a gente brinca que buscar trabalho, ele dá trabalho, né? Buscar trabalho não é uma coisa fácil, mas hoje a gente tem diversos canais aí de forma gratuita mesmo para você encontrar informação que possa te ajudar. Então, por exemplo, o perfil da Nath no Instagram deles, tem muito conhecimento no YouTube, tem muita gente que fala disso no YouTube. Tem muita gente que fala que tem dá curso gratuito sobre isso. Então, assim, é fácil. Não é fácil, mas você pode procurar aí, né? Não adianta ficar esperando, você ficar sentado no seu sofá esperando o emprego, seu sonho cair assim de bandeja para você, que não vai. Esquece, isso não vai acontecer. Então, procura sair um pouquinho da sua zona de conforto, né? E buscar conhecimento para você achar pontos estratégicos-chave que vão realmente te ajudar. Em vez de ficar tirando para todo lado, você está perdendo muitas vezes tempo e energia. Até no último podcast a gente falou sobre hard e soft skills, né, Vi? E como a parte técnica, ela está deixando de ser importante e as empresas estão contratando muito mais por competência, pelo como tu se desenvolve, o que você faz para se desenvolver, do que necessariamente eu sou formado em tal faculdade, tenho tal curso, fui para não sei aonde fazer tal parte técnica, mas sim, o que todas essas partes técnicas te trouxeram? Quais foram os seus conhecimentos adquiridos? O que te transformou? O que te desenvolveu? Então, pode sim pegar essa experiência técnica e transformar em competência, em habilidades comportamentais que o mercado tanto deseja e quer. Não é fácil, né? O autoconhecimento, ele não é fácil. Porque você precisa parar e olhar sobre isso, mas ele é 100% necessário. Aí quando você se conhece, né, você consegue transmitir, realmente se conhece, você consegue transmitir isso para o outro, né? Isso passa uma confiança maior. Bom, gente, para a gente finalizar o nosso podcast de hoje, que o nosso tempo está aí já acabando. Nath, queria agradecer a sua presença, queria agradecer a sua disponibilidade, um tempinho, você realmente arrumou um tempinho aí na sua agenda para estar aqui com a gente. E é muito importante para a gente, eu queria realmente agradecer a sua participação e saber que as portas estão abertas sempre que quiser fazer algo aí em conjunto diferente, a gente está aqui à disposição. Obrigada a vocês, meninas. Eu amei o convite, fiquei muito lisonjeada, tá bom? E o que vocês precisarem, tanto vocês ouvintes, como vocês, Vi e Rafa, contem comigo que estarei super disponível. Nath, obrigada. Eu vou deixar aqui depois no vídeo as redes sociais, nos sigam nas redes sociais. Um beijo